expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Marcos 6, 13. Esse final do evangelho de hoje, esse versículo 13, mostra os 12 exercendo a autoridade sobre os demônios e expulsando-os. Essa autoridade tinha sido dada aqui no início do evangelho, e também Jesus tinha dado já essa autoridade na escolha dos 12. Lá em Marcos 3,15, se você observou bem, Jesus já tinha dado essa autoridade sobre os espíritos malignos, sobre os espíritos maus, né? E aqui os apóstolos, então, exercem essa autoridade dada pelo Senhor, por Jesus, e expulsam muitos demônios e curam numerosos doentes, ungindo-os com óleo, né? Esse detalhe da unção com óleo é um parêntese que somente o evangelista Marcos ele relata e diz que poderia ser uma prática da igreja primitiva, a igreja nascente. E a gente sabe do sacramento da unção dos enfermos, que também tem o poder de perdoar os pecados. Mas voltemos então a essa questão dos demônios, essa autoridade, esse poder que os apóstolos tinham, que exerceram aqui na missão, e que Jesus, desde o início do seu ministério, ele tem se deparado com essa situação dos demônios. A gente lembra que aquele primeiro milagre lá na sinagoga de Cafarnaum, Jesus expulsa um espírito impuro, espírito mau, de um homem que estava na sinagoga. Depois sai da sinagoga, vai para a casa de Simão, cura a sogra, e quando a multidão, a cidade toda se aglomera lá na porta, diz o texto que ele também expulsa muitos demônios. 4 dias atrás a gente viu aquele episódio no outro lado do mar, quando Jesus passa para a outra margem, lá na região dos Gerazenos. Jesus expulsa uma legião daquele homem que vivia pelos túmulos. Ele estava possuído por uma legião de demônios. E Jesus expulsa esses demônios todos, envia para os porcos lançam no mar, e a cidade vai pedir, o povo daquela cidade vai pedir para Jesus, não fica lá. Mas, então, essa realidade dos demônios, que de repente aparecem, principalmente agora no Novo Testamento, diante de Jesus, quando Jesus aparece, os demônios até se jogam aos pés, gritam, dão aquele escândalo, e Jesus manda calá-los, expulsa-o daquelas pessoas. Será que era um exagero daquele tempo? Será que... Eu sei que muitas pessoas hoje acham exagerado. Se formos tirar, como já disse outros dias aqui, essas páginas que falam dos demônios, dos espíritos malignos, a gente ia cortar pelo menos um terço, né, dos evangelhos, né, numa contagem preliminar, né, não muito acurada. Mas é uma realidade que a gente se depara, inclusive nos dias de hoje. O demônio quer pensar, quer fazer pensar que ele não existe, por isso age mais livremente. Mas peçamos ao Senhor esta graça de não dialogar com Satanás, com seus demônios, não dialogar com o mal, expulsá-los das nossas vidas. Pedir ao Senhor a graça de, sempre que nos sentirmos ameaçados, sob tentação, sob aquela coisa que quer nos afastar da oração, dos sacramentos, a gente cortar e usar as armas que a igreja nos oferece. A própria palavra de Deus, já falei aqui, Efésios 6, a água benta, o sal bento, o ofício de Nossa Senhora, o terço, são tantas as armas, né? A principal arma mesmo aí é os sacramentos, né? Quando a gente se confessa, quando a gente pede perdão, Satanás é expulso, de fato, da nossa vida, né? Então, peçamos ao Senhor neste dia de hoje esta graça, de não dialogar com o mal, com a serpente, com os demônios, cortá-los das nossas vidas, usar de toda a autoridade que o Senhor nos dá, com os seus discípulos, de cortar a ação do maligno em nossas vidas. Deus te abençoe e até amanhã.